Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Graças a Ele, graças a Cristo Jesus, nosso Salvador, podemos celebrar este culto. Queremos, em nome de Jesus, agradar o coração de Deus. Queremos nos submeter ao ensino da palavra, à operação do Espírito Santo, testificando aos nossos corações as coisas espirituais. Queremos proclamar o Evangelho. Esperamos que todos que nos acompanham nesta manhã de domingo sejam abençoados. Bem-vindo a você que está conosco no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. Este culto é para a glória de Deus, para a edificação espiritual do seu povo, fortalecimento da nossa fé. Vamos ter uma palavra inicial de oração, colocando tudo o que faremos aqui diante de Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção, pelo privilégio de mais um culto ao Senhor. Que prazer cantar louvores ao teu nome. Que honra, que bênção render graças ao Senhor. Que teu Filho seja exaltado, teu Espírito obedecido, tua palavra preservada, proclamada, praticada. Graças ao Senhor, porque todas estas coisas são possíveis no mérito de Cristo Jesus, na mediação de Cristo Jesus. Abençoe esta igreja local, suas famílias e a todos que nos acompanham nesta manhã, neste culto. Entregamos tudo o que faremos aqui em tuas mãos, que tudo lhe seja agradável, em nome de Jesus. Amém. Cantar louvores ao Senhor. Convido a você a que juntos cantemos um hino de louvor, de adoração ao nosso Deus.
paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, também pedidos de oração para colocarmos diante dele. Queremos agradecer a Deus, em especial pela família, pela vida do Aldair. Graças a Deus, recebemos notícias maravilhosas, animadoras da casa do nosso irmão Aldair nesta semana. Notícias que dão conta de um tratamento muito bem sucedido, ao qual o irmão Aldair se submeteu, e temos boas notícias acerca de seu estado de saúde, sua cura, seu pronto restabelecimento. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem cuidado de nós e Ele está atento às nossas orações. Como é bom termos as nossas orações respondidas. Pedido de oração, estejamos aí atentos à família do nosso irmão Equias, em especial pelo irmão Equias. Nossa igreja vem orando por ele, então continuemos pedindo por sua saúde, que Deus tenha misericórdia e o preserve. Nos lembremos de orar pelos demais enfermos da nossa igreja, pelos idosos. Nós temos destacado aí ao longo desta semana pedido de oração pela nossa irmã Irene. Então, oremos pela nossa irmã Irene e pelos demais idosos e enfermos da nossa igreja. Oremos pelos desempregados. Há pessoas passando aí por limitações econômicas em decorrência da crise que estamos enfrentando. Que Deus tenha misericórdia, estejamos atentos também em oração pelos irmãos da igreja que trabalham na área da saúde. Que Deus proteja a todos, bem como a seus familiares. Agradeçamos a Deus, sem dúvida. Vamos louvar a Deus pelo cuidado do Senhor sobre nossas famílias. Cada família da igreja tem sido cuidada, tem sido amparada por Deus. Temos percebido, sentido o cuidado de perto, permanente, presente do Senhor. Louvemos a Deus por isso, não incorramos no erro da ingratidão, no pecado da ingratidão. Muito pelo contrário, nós, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, tenhamos corações gratos, saibamos contar e cantar os benefícios do Senhor para conosco. Agradeçamos a Deus pela nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, sua liderança, seus pastores, seus ministérios, seus recursos, suas instalações, tudo que envolve a vida da nossa igreja, a possibilidade de celebrar este culto, ainda que de modo virtual, mas estamos cultuando a Deus, estamos disseminando o evangelho da graça, engrandecendo o nome do Senhor e alcançando também pessoas e localidades que, de maneira coletiva, aqui reunidos, não faríamos isto. Isto não significa que não estamos desejando ardentemente o retorno de nossas atividades. Uma coisa independe da outra. Mas, neste tempo de encontros virtuais, tem havido aí um alcance da pregação do Evangelho a pessoas e a lugares que outrora seria praticamente impossível. Graças a Deus. Então, vamos orar, louvando a Deus, e vamos também pedir, interceder. Tenhamos este momento de oração. Convido a você que nos acompanha, vamos orar juntos nesta hora. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção, pela notícia maravilhosa que recebemos do Aldair, de sua família. Nos alegramos com eles.
Graças ao Senhor, porque a tua boa mão conduziu, guiou, cuidou do teu servo. Te louvamos por todo o recurso que foi empregado para isto, por todas as pessoas envolvidas, e te agradecemos porque nossas orações, a oração do teu servo, da família, nossas orações foram ouvidas e foram respondidas. Portanto, bendito seja o Senhor. Te agradecemos de coração, aceite a nossa gratidão. Te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem dispensado às famílias desta igreja, aos lares. O Senhor tem nos guardado do mal, tem nos preservado, nos mantido. Te louvamos por esta igreja local, por suas realizações, seu trabalho, seu ministério, seus líderes, seus pastores, todo o recurso que está à disposição desta igreja, porque tudo temos dedicado ao Senhor. Te louvamos pelas pessoas que têm sido abençoadas com o restabelecimento da saúde. São inúmeros casos. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Pedimos pelos enfermos, pelos que ainda lutam contra doenças e enfermidades. Pedimos a tua bênção. Podemos repousar no Senhor, podemos descansar em ti. Te pedimos que tu intervenhas, que tu abençoes, que tu guardes a cada um do mal. Pedimos a tua bênção sobre a nossa irmã Irene, seu tratamento, sua família e sua casa. Abençoe a todas as famílias desta igreja, todos os irmãos, guarde a todos do mal. Pedimos a tua bênção também sobre os irmãos da igreja que trabalham na área da saúde. Guarde, proteja e proteja seus familiares também. Senhor, te agradecemos porque tu és fiel. Teus olhos, teus ouvidos estão atentos às nossas dificuldades, às nossas limitações. Te agradecemos porque podemos descansar, repousar em ti. Grande é o Senhor. Abençoe esta igreja local. Abençoe sua unidade espiritual, sua fé, sua obediência, que todos nós estejamos atentos à bendita palavra do Senhor, aprendendo, aplicando, obedecendo, ensinando e pregando tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos pensar na palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 18. Chegou a hora da pregação da palavra de Deus. Espero que todos que nos acompanham possam ler, possam refletir, aprender e, sobretudo, aplicar a palavra de Deus no coração, na vida, no dia a dia. E contamos, sem dúvida, em nome de Jesus, com a bênção do Espírito Santo para que isto aconteça. Vamos ler o texto bíblico, 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Que texto consolador, que texto cheio de esperança, cheio de certeza, que texto que pode nos trazer consolo, conforto, certeza, firmeza. Vamos considerar este texto pensando nas bases da nossa esperança. Em que nossa esperança está firmada? Quais são os pilares, as colunas de sustentação da nossa esperança? A igreja de Tessalônica foi uma igreja em que Paulo teve um ministério bastante atuante. Ele escreveu a carta aos Tessalonicenses de Corinto, na Grécia. Tessalônica também na Grécia, cidade próxima a Filipos. Então, lembramos aí de Filipenses, né? Tessalonicenses, são igrejas na Grécia, na Macedônia, como Corinto também. E de Corinto, Paulo escreve esta belíssima carta aos Tessalonicenses, por volta do ano 50 da nossa era. Uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Interessante que há muitas cartas no Novo Testamento, e esta, 1 Tessalonicenses, é uma das primeiras, ou seja, uma das primeiras também do apóstolo Paulo. Um dos objetivos, há outros, mas um dos objetivos ao escrever a carta foi corrigir erros doutrinários acerca da volta de Cristo. Então, nós estamos falando de erros perigosos, né? Erros graves acerca de doutrina elementar, fundamental do Evangelho de Cristo Jesus. Qualquer erro acerca da volta de Cristo pode comprometer toda a esperança, toda a caminhada da igreja. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses para corrigir este erro, um dos erros que a igreja vinha cometendo. Mas, neste pequeno trecho, nós temos aqui doutrinas basilares, fundantes, elementares da fé cristã. Nós temos, nestes poucos versículos, talvez aí, 5 pilares, 5 colunas de sustentação da nossa fé. E é tudo por fé mesmo. O versículo 14, porque se cremos. Então já partimos de um pressuposto de fé. Tudo é por fé. E esta fé está sustentada, alicerçada em 5 pilares que estão presentes neste texto. O primeiro deles, Jesus morreu. Segundo, Jesus ressuscitou. Terceiro, volta de Cristo. Quarto, nossa ressurreição. E o quinto pilar, o nosso arrebatamento. Que maravilha de texto. Um texto tão curto. Estamos falando aí de 5 versículos, de 14 a 18. 5 versículos, contendo 5 pilares que suportam, que alicerçam a fé cristã. O que pode consolar mais do que estas verdades? Este era o objetivo também do apóstolo ao escrever a carta. A igreja precisa ser corrigida, mas também, ao mesmo tempo, consolada, confortada com verdades
fundamentais que sustentam a fé cristã. Ao mesmo tempo em que ensinam, consolam. Ao mesmo tempo em que estas verdades corrigem, recalculam a nossa rota, estas verdades trazem consolo. Paulo ensinou que a igreja, além de conhecer estas coisas, precisa ser consolada por elas. São, portanto, as bases da nossa esperança. Interessante que não há aqui uma evocação de outros artifícios para se consolar a igreja. Coisas como a cultura, como a política, como a filosofia. Nós estamos aqui no mundo grego, né? O mundo dos Tessalonicenses, o mundo de Corinto, era o mundo grego. Então, não são evocados aqui princípios elementares do mundo, da condição humana, para que a igreja seja consolada. Mesmo porque nenhum destes princípios é capaz de trazer qualquer tipo de consolo à igreja. E se pensarmos no tempo em que vivemos, a verdade se mantém. Nada neste mundo em que vivemos é capaz de consolar a igreja, de trazer conforto a ela, segurança, firmeza, tampouco corrigi-la. O que pode fazer isto, então? As verdades espirituais sobre as quais a nossa fé está solidificada, está fundamentada. Jesus morreu, isto nos consola, isto nos corrige, isto nos preserva. Jesus ressuscitou, quanta esperança nisso. A volta de Cristo, o triunfo, a glória, nossa ressurreição, olha a nossa esperança, o arrebatamento, a glória da igreja, o encontro da igreja com o seu Senhor. Estas coisas consolam, estas coisas podem nos confortar e, ao mesmo tempo, nos corrigir e nos ensinar. Em que vamos fundamentar a nossa fé? Quais são as colunas de sustentação da nossa fé, os pilares que mantêm a nossa fé sólida, constante, perseverante no Senhor? São estes fundamentos, são estas colunas de sustentação. Não podemos negociar isto, não podemos abrir mão disto e não podemos acrescentar a estas coisas aspectos da condição humana, da vida humana, porque estes não têm como fornecer qualquer tipo de ensino, tampouco correção, tampouco consolo para a igreja. Acredito que isto esteve no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu esta belíssima carta. Em poucos versículos, tratou de listar, de explicitar os elementos fundamentais da fé, as bases da nossa esperança. O povo de Deus, a igreja, não vive como quem não tem esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós temos razão para ter esperança. Graças a Deus por isso. Nossa esperança está solidificada, não em elementos da condição humana, frágil, mas solidificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e tudo que envolve a sua pessoa. Nossa esperança não está solidificada em ideologias, não está solidificada na capacidade humana de realizar, de educar, de produzir. O ser humano, ele produz, ele educa, ele cria, ele executa, mas estas coisas, nem a ciência, nem a política, nem a economia, nada disso pode servir de fundamento, de coluna, de pilar para a nossa fé, tampouco para a nossa esperança. De novo, versículo 14. Porque se cremos
E nós cremos, mas em que nós cremos? Em que está solidificada a nossa fé que alimenta a nossa esperança, em que se baseia a nossa esperança? Nossa esperança está firmada nos fundamentos da fé. E o primeiro deles, destacado aqui no texto, é que Jesus morreu. Jesus morreu. Quanto há de benefício decorrente desta coluna de sustentação da fé? Em que a nossa esperança pode se firmar a partir desta máxima? Jesus morreu. Qual o nosso nível de conforto, de consolo, de ânimo, de vontade de prosseguir e de continuar, que decorre deste princípio, deste fato? Jesus morreu. Todos os benefícios advindos da morte de Jesus suportam nossa fé e nos enchem de esperança. Somos salvos porque Jesus morreu. Olha o primeiro pilar de sustentação da nossa fé presente nesta passagem bíblica lindíssima. Jesus morreu, porque se cremos que Jesus morreu, somos salvos. Jesus morreu, temos o perdão dos pecados. Jesus morreu, fomos aceitos por Deus através de sua morte, fomos justificados. Jesus morreu e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quantas coisas que alimentam nossa esperança, que permeiam nossa fé, que nos mantêm firmes, advindas deste fato. Jesus morreu. Primeiro pilar de sustentação da nossa fé. O segundo pilar que sustenta a nossa fé e que alimenta a nossa esperança, Jesus ressuscitou. Se na morte de Jesus recebemos perdão, salvação, o que dizer de sua ressurreição? Aliás, Paulo, escrevendo acerca também da ressurreição, ele chega a atrelar a ressurreição de Jesus à nossa justificação, um elemento que muitas vezes está ligado à cruz, ligado à morte, faz todo sentido, mas também está presente na ressurreição. Somos justificados também porque Cristo ressuscitou. O que dizer da ressurreição? Esse segundo pilar de sustentação da nossa fé, presente na passagem bíblica que lemos. Trata-se do rompimento da morte. A morte foi tragada, o fim do domínio da morte. Até a ressurreição de Jesus, a morte reinava soberana, corria solta, mas ao romper a morte, ao romper o domínio da morte, ao quebrar o grilhão, os grilhões, as cadeias da morte, Jesus inaugura e instaura o domínio da vida sobre a morte. Nossa velha inimiga, antiga inimiga, sendo tragada pela ressurreição de Jesus. Nossa ressurreição será possível porque Jesus ressuscitou. Um fato que garante esperança. Ressuscitaremos porque Jesus já ressuscitou. Somos salvos porque Jesus morreu. Dois fatos que são pilares de sustentação da nossa fé, garantem a nossa esperança. Primeiro fato, Jesus morreu. Logo, por sua morte, temos salvação, temos vida, temos perdão, temos comunhão com Deus. Segundo fato, Jesus ressuscitou. E isto comunica verdade acerca da nossa ressurreição futura. Já ressuscitamos espiritualmente, que aí é uma espécie de antegozo do que ocorrerá, que está bem apropriado
a passagem bíblica lida, a nossa ressurreição corporal, a exemplo do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dois fatos passados, dois pontos passados, históricos, mas que alimentam a nossa esperança e que solidificam a nossa fé. Nossa ressurreição não será uma hipótese, mas um fato futuro em cima de um fato que já se deu. Jesus tragou a morte, portanto, ela não dará a última palavra. Como não ser consolado com uma palavra desta natureza? Como não prosseguir, seguir em frente com uma palavra dessa magnitude? A morte não dará a última palavra, porque a morte já foi tragada pela vitória de Jesus. Nós destacamos 5 pilares de sustentação da fé que alimentam a nossa esperança. Dos 5, 2 já se deram. Então, nós cremos em algo passado para alimentar a nossa esperança. Cremos que Jesus morreu, temos a esperança alimentada. Cremos que Jesus ressuscitou, temos também a esperança alimentada. Mas há outros 3 pilares presentes neste texto que estão projetados para o futuro. Estes, tanto quanto os anteriores, também alimentam a nossa esperança. 2 pilares passados. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. 3 pilares futuros. Volta de Cristo, a nossa ressurreição e o nosso arrebatamento. Verdades fundantes, elementares da fé cristã, que não dependem da condição humana, não dependem deste mundo caído, afastado de Deus, amaldiçoado por causa do pecado. Pilares que sustentam a fé, que solidificam a nossa fé e que nos enchem de esperança, que nos dão certeza, que nos corrigem e que nos consolam, sobretudo. Estes pilares estão ligados intimamente, umbilicalmente ligados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não são suscetíveis de corrosão, de perda de validade, de erosão. Estão guardados e firmados no próprio Cristo Jesus. Quanto à volta de Cristo, e Paulo escreve aos Tessalonicenses para ajudá-los acerca da correta compreensão dessa doutrina importante, dentre muitos elementos presentes na volta de Cristo, e o Novo Testamento trata disto, a exaustão, o que estará presente, o que envolve a volta de Cristo, quais são as coisas concernentes a esta promessa, a este evento futuro que vai mudar a história em todos os seus aspectos para sempre. Nós queremos destacar o seu direito de propriedade. Então, vamos nos ater à volta de Cristo, destacando o aspecto do direito de propriedade que é prerrogativa de Cristo Jesus. Que Jesus é o Senhor de tudo e de todos, não temos dúvida. Confessamos isto, cantamos isto, cremos nisto. Jesus é o Senhor. Mas o versículo 16, e precisamos extrair do texto a sua profundidade, o seu ensino aí subjacente, né, que está nas entrelinhas, o alarido. Preste atenção nesta palavra.
Está no versículo 16. Porque o mesmo Senhor, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, não temos dúvida, descerá do céu com alarido. Em outras traduções, brado. Em outras traduções, grito. Eu quero me ater aqui ao direito de propriedade que Jesus vai reclamar. Ele vai bradar, ele vai gritar. É o grito, é o brado. Jesus descerá do céu bradando, o grito de comando. Ele, o Senhor do universo, descerá reclamando que os mortos são dele, que os seus discípulos vivos são dele, que os que morreram com ele são dele, que nenhum cemitério, nenhum túmulo, nenhuma maldição da condição humana será capaz de impedir ao grito de Jesus, ao brado do Senhor, que todas as coisas se apresentem, compareçam diante dele. Isto inclui você e eu, em nome de Jesus. Ele gritará por nós, ele bradará por nós, o alarido do céu. Tudo é dele. Jesus descerá bradando em alto e bom som, o grito, o alarido de que tudo é dele. Dizemos e cremos e cantamos hoje que Jesus é o Senhor de tudo e de todos, mas isto ainda não está plenamente estabelecido. De fato, Ele é o Senhor, mas ainda não vemos todas estas coisas em toda a sua plenitude. Mas no dia em que Jesus voltar, e este é o terceiro pilar que sustenta a nossa fé e que nos enche de esperança, Jesus bradará ao grito: tudo é dele. E o universo vai se contorcer, vai torcer, vai gemer diante do seu grito, seja o universo físico, seja o universo espiritual, visível e invisível, conhecido e desconhecido, não importa a condição em que estejamos, se mortos, se vivos, se morremos de doença tal, de modo tal, se já houve decomposição, se não houve, se estamos nas profundezas, se não estamos. Quando ele der o grito, todos comparecerão diante dele, porque ele é o Senhor. O grito da sua volta, o brado da sua volta, o alarido da sua volta. Diferente daquele cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, que não abriu a sua boca. Jesus voltará bradando seu direito de propriedade. O universo é dele. Jesus é o Senhor. As bases da nossa esperança estão firmadas em pilares que sustentam a nossa fé. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, fatos que já se deram e que nos tornam beneficiários do ponto de vista celestial, de coisas maravilhosas, e 3 pilares que apontam para o futuro, que também solidificam a fé e alimentam a nossa esperança. Jesus voltará, e quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos, graças a Deus. Os que estiverem mortos ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Temos aqui a doutrina da ressurreição dos santos e também do arrebatamento da igreja. Versículo 17: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que morreram com Cristo
e ressuscitaram quando de sua volta, e se encontrarão com o Senhor primeiro, e depois os crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, quem sabe estejamos vivos ou não, não importa. Em Cristo, nossa vida está garantida, nos encontraremos todos com o Senhor. Quando Jesus bradar que pertencemos a Ele, encontraremos o Senhor nos ares. Versículo 16. O versículo 17. Encontraremos o Senhor nos ares. Graças a Deus por isto. Como não sermos consolados com estas palavras? Como não haver ânimo? Como não haver vontade de prosseguir com palavras desta grandeza? Por isso temos esperança. Nossa esperança, ela não se apoia em conjecturas, em hipóteses, em torcida, em talvez, em expectativa. Nós não vivemos de expectativa, viu, gente? Nós não vivemos de torcida, de talvez, de hipótese. Não vamos conjecturar nada. Nossa esperança está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e em tudo que isso representa. Ele morreu, Ele ressuscitou. Temos esperança. Podemos gozar de esperança. Ele voltará. Nós ressuscitaremos, se estivermos mortos na ocasião. Se não estivermos, nos encontraremos com Ele da mesma forma, seremos arrebatados. Olhem, percebam a grandeza do que está, do que se refere à nossa esperança, como nossa esperança está envolta a questões ligadas ao próprio Cristo, não deste mundo, não das coisas perecíveis deste mundo, de ideias que passam, de projetos, de política, nada disso. Nossa esperança está em Cristo Jesus, alicerçada nele, na fé que temos nele, e esta fé está solidificada nestes pilares. Temos a esperança alimentada por isto, portanto. Nossa esperança se apoia em fatos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Nossa esperança se apoia em certezas. Jesus voltará, nós ressuscitaremos e seremos levados à sua doce presença. Passado e futuro, que alimentam igualmente a nossa esperança hoje. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Temos a esperança alimentada hoje. Jesus voltará, nós ressuscitaremos, estaremos com Ele para sempre. Temos a esperança alimentada hoje. Por isso somos o povo da esperança. Por isso nossa esperança não depende de circunstâncias. Nossa esperança não está suscetível à corrosão deste mundo tenebroso, ao espírito deste mundo. Nossa esperança é alimentada por tudo que envolve a Jesus Cristo. Tudo que cerca sua vida, sua morte, sua ressurreição e a sua vinda. Eis as bases da nossa esperança. 5 pilares que sustentam a fé cristã, pilares que alimentam a nossa esperança, nós podemos chamar de colunas que são revestidas por inteiro de Jesus. Todas estas 5 colunas presentes neste texto, nesta pequena passagem bíblica, mas que praticamente esgota, dentro da bênção do Espírito Santo, tudo que podemos crer e tudo que podemos esperar acerca de Cristo Jesus. Colunas revestidas de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará, Jesus nos ressuscitará, Jesus nos levará. Jesus do começo ao fim. Por isso, ele é chamado de Alfa e Ômega, autor e consumador da nossa fé. Os tessalonicenses precisavam desta palavra. Os brasileiros precisam desta palavra. Os irmãos de Vila das Belezas precisam desta palavra. Os pastores da igreja de Vila das Belezas precisam desta palavra. Por quê?
nós só seremos consolados com estas palavras. Versículo 18. Portanto, ou seja, concluindo tudo o que foi dito, tudo que foi argumentado, tudo que foi explicitado neste texto acerca destes 5 pilares da fé cristã. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eis as bases da nossa esperança. Vamos nos consolar com estas palavras, vamos crer nestas verdades espirituais, vamos conhecê-las, vamos interiorizá-las, vamos aplicá-las no nosso dia a dia. Não busquemos consolo onde não encontraremos. Não há consolo na medicina, não há consolo na economia, não há consolo na filosofia, não há consolo no terreno árido das ideias humanas. Não vamos buscar consolo no espírito deste mundo, no consumismo, na valorização do eu em detrimento do coletivo, numa idolatria de si mesmo. Não vamos buscar consolo nestas coisas. O texto diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras presentes nesta passagem. Os 5 pilares que sustentam a nossa fé e que nutrem a nossa esperança. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará, nós ressuscitaremos e nós subiremos com o Senhor e viveremos para sempre com Ele. Que consolo estas palavras nos trazem. Consolo que transcende quaisquer circunstâncias adversas. Vivemos um tempo de adversidade, tempo de perdas, tempo de apreensão, tempo de medo, tempo de incertezas. De incertezas pode ser do ponto de vista humano, mas temos absoluta certeza que nossa esperança está mantida por causa de Jesus, porque Jesus reveste todos os pilares que solidificam e sustentam a nossa fé. E estes pilares alimentam a nossa esperança. A nossa esperança não está em jogo. O nosso consolo vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, que você e eu, nossas famílias, sejamos consolados com estas palavras. Que a Igreja Batista em Vila das Belezas seja em toda a sua plenitude consolada com estas palavras. Nossa esperança está no Senhor. Pensando nisto, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Mais um hino. Vamos cantar mais um hino de louvor a Deus. Cantemos juntos. Regozijai-vos
Graças a Deus por mais um culto que pudemos prestar a Ele, ao nosso Senhor. Que prazer, que privilégio cultuar a Deus, celebrar seu nome, exaltar seu Filho, proclamar sua bendita palavra. Graças a Deus por todos que nos acompanham nesta manhã, todos que puderam separar este tempo na presença de Deus para adorar ao nosso Deus. Esperamos que todos tenham um domingo abençoado, na companhia da família, na companhia dos amigos. Graças a Deus, porque podemos viver em comunhão, a despeito das circunstâncias, do momento aí de limitação de encontros coletivos, podemos viver sim em comunhão por meio do Espírito. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo, que continuemos a ter um domingo abençoado. Às 19 horas, a nossa igreja se reunirá novamente aqui no canal da igreja no YouTube para a celebração de mais um culto. Esperamos que todos participem do culto também às 19 horas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, te louvamos porque pudemos cantar, pudemos orar e pudemos proclamar a tua palavra, considerá-la, pensar nela, e que esta palavra nos console, que esta palavra nos encha de ânimo, de vigor, de alegria, de força, para que sigamos em frente, para que continuemos a vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Portanto, a Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. Em nome dele, amém. Deus nos abençoe.